bater a cabeça de Paulo, para prender Paulo, para bater em Paulo, para judiar dele, para fazer o mal contra ele. E o que Paulo estava fazendo de mal, irmãos? Nada. Ele simplesmente estava pregando. Glória a Deus. Ele falava daquilo que ele tinha vivido. Somente isso. Glória a Deus. Hoje em dia, irmãos, para a lei que as pessoas querem aprovar hoje em dia é soltar pessoas que cometem crimes não tão pesados. Querem soltar essas pessoas. Querem fazer de pessoas que roubam um celular, pessoas, não, mas foi só para tomar uma cervejinha. Exatamente. Mas, irmãos, para uma pessoa que prega, essa pessoa, as pessoas estão desejando, sabe o quê? A morte. E nós só estamos simplesmente falando. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma frase que diz que uma palavra é mais potente que um murro na cara, né? É mais ou menos assim a frase. Se você der um murro numa pessoa, não é tão pesado quanto uma palavra. O murro é mais importante que a palavra. Exatamente. A palavra, irmãos, ela tem tanto poder, tanto poder. Por quê? Porque a palavra não nos fere por fora, nos fere por dentro. Glória a Deus. E na época de Paulo pregava, Paulo gritava a verdade. E para conhecer essa palavra, ele vai pregar a palavra no 26, vai contar o testemunho dele para esse rei, para que ele entendesse o que ele tinha passado. Só que a pregação de Paulo, irmãos, machucava as pessoas que viviam nos templos. A pregação de Paulo ia contra o reinado daquela época. A pregação de Paulo ia contra o pessoal, o exército que vivia daquele tempo. Glória a Deus. Então ele agredia as pessoas com as suas palavras. Glória a Deus. Com a verdade. E o que é a verdade? O que é que Paulo dizia? Paulo começou a dizer que Jesus existe. Paulo começou a dizer que viu Jesus. Paulo começou a pregar e a dizer a verdade sobre Jesus. E as pessoas naquela época queriam fazer, sabe o que, irmãos? Apagar todo mundo que conhecia Jesus, que falava de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo começou a pregar e a falar de algo que ele, irmãos, não cria. Paulo, nessa viagem, Paulo estava indo para onde, irmãos? Para Damasco fazer o quê? Matar as pessoas, prender. Matar, prender, judiar, fazer o que pudesse fazer, queimar as casas. Ele já tinha pegado a carta para poder fazer isso. Só que ele fazia isso, irmão, sabe por quê? Porque ele já fazia antes. E ele fazia em nome de quem? De Deus. Ele fazia em nome de Deus, irmãos. Paulo, tudo que ele fez na vida dele toda foi em nome de Deus. Aí você fala assim, irmão, mas matar, como é que a pessoa mata e é de Deus? Exatamente. Paulo matava e dizia, eu estou fazendo isso para que as pessoas que estão falando heresia não existam mais. Paulo, irmãos, desde pequeno cresceu aprendendo, desde pequeno, que ele tinha que adorar a Deus. Ele tinha que fazer tudo para Deus. Ele virou um soldado, irmãos, e matava pessoas em nome de Deus. Ele não fazia nada fora do que o Corão dizia, do que os Velhos Testamentos diziam, nada. Ele cumpria a lei. Paulo, tudo que ele fazia em nome de Deus, mesmo fazendo no errado. Se você às vezes, irmãos, nós erramos tentando acertar, não é verdade? Só que a gente erra. Criar um filho, muitas das vezes, muito duro, aí quando o menino cresce, desvia e quando ele cresce e vira a pior pessoa que tem. Por quê? Porque o pai ensinou errado. Você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Só que o certo é o certo e o errado é o errado. Você não pode prender as pessoas porque as pessoas nasceram para ser soltas, irmãos. Nós somos livres. Você quer ir? Vá. Você quer voltar? Volte. Você quer fazer? Faça. Você só não pode viver aqui da sua forma. Porque aqui é assim, Jesus veio, irmãos,
para pregar exatamente isso. Aqui é desse jeito. Você tem um livre-arbítrio. Só que aqui seguimos regras. Só que aqui temos princípios para que a gente viva melhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então Paulo, irmão, estava vivendo, tudo que ele vivia era para Deus, só que era de forma errada. Ele matava pessoas para Deus, ele prendia pessoas para Deus, ele fazia tudo de errado, irmãos, para Deus, na mente dele. Na mente dele era assim, era o certo, até o dia, irmãos, e não tinha ninguém que pregasse para ele a verdade e ele iria crer. Não tinha ninguém. Porque existia dentro de Paulo uma convicção que ele iria ali até a morte. Glória a Deus. Que aquilo era o certo. Que aquilo era o verdadeiro. Amém? Até que ele encontra o dono da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Só Jesus, irmãos, poderia mudar o coração de Paulo naquela época. Só Jesus podia fazer aquele milagre. E é por isso que Jesus encontra ele indo para onde? Damasco, matar os cristãos. Por quê? Porque ele ia com a carta, ele ia com um propósito, ele ia com um destino, ele ia fazer aquilo, ia ou não ia? Ia. E Jesus interfere e diz: Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Paulo estava perseguindo os cristãos. Só que nós cristãos e Jesus são a mesma coisa. Por quê? Porque nós carregamos, falamos, vivemos aquilo que Cristo falou para cada um de nós. Então nós estamos vivendo a vida de Cristo. Então quando nos perseguem, não estão só nos perseguindo, estão perseguindo a Cristo. E Jesus, irmãos, ele vai olhar para nós e vai falar assim: gente, está me perseguindo? Então eu tenho que falar. Porque quando o povo de Deus não consegue falar, não consegue agir, não tem para onde ir, não tem o que fazer, irmão, Jesus entra em cena. Jesus interfere, Jesus fala, Jesus age. Por quê? Porque quando o homem não pode mais fazer, ele entra em cena e faz. Glória a Deus. Então Jesus entra e fala para Paulo: Paulo, por que tu me persegues? E ele fala: Senhor. Por que ele fala Senhor? Porque para Paulo existia um Senhor, um Deus. Amém? E ele naquela época existiam outros deuses que também Paulo servia. Então não era somente o Deus do céu. Era o Deus do céu e mais algumas estátuas, alguns deuses. Você está entendendo? É por isso que ele diz Senhor. Por que Senhor? Porque ele não sabia qual era o que estava ali. E ele queria identificar qual era. E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só que Jesus, irmãos, não era o Deus que ele esperava. Porque era o Deus que ele estava perseguindo. E ele diz: levanta-te aos teus pés e vai. E ele vai e passa quantos dias cego, irmãos? 3 dias cegos. Até que muita luta, Deus consegue falar com o profeta lá de perto, para poder ir lá, orar por ele, para que as escamas dos olhos de Paulo caiam. E essa, irmãos, foi o quê? A conversão de Paulo. Irmãos, é muito forte, muito poderosa. E ele está pregando para um rei, para que o rei entenda o quão forte foi a conversão dele. Que ele não queria brigar, não queria matar, não queria fazer nada. Ele só queria pregar a verdade. Só queria pregar a palavra de Deus. Ele não queria confusão com ninguém. É tanto, irmãos, que ele entra nas cadeias, o povo bate até a pessoa ficar quase desmaiando. Depois solta, ele sai e vai pregar. Glória a Deus. Irmãos, para ter um vigor desse, tem que ter muita fé. Tem que ter uma certeza tão grande no coração de que aquilo é verdade. Porque na primeira pancada, irmãos, você já repensa o seu evangelho. Na primeira arrancada de carne nossa, nós repensamos o evangelho umas 1000 vezes. Gente, será que isso? Será que daqui é verdade? Será que eu preciso passar por isso mesmo?
e ele sofria, e batiam, e ele revidava. Não, aí que ele ficou para pregar mais e mais. Glória a Deus. Porque tinha certeza daquilo que estava falando. Glória a Deus. Só que nós, irmãos, temos que pegar essa palavra e começar a ler ela, não é para dizer que somos cristãos, é para termos uma certeza. Glória a Deus. Porque no dia da angústia, não vai ter pastor lá, irmão, do seu lado. Aleluia. No dia da sua angústia, da sua tristeza, não vai ter a pastora para lhe aconselhar, para dizer calma, tenha paciência, nesse dia você age assim, você não pode. Não vai ter. Nesse dia não vai ter uma pessoa que você confie, não vai ter. Só que se você ler a Bíblia, muitas das vezes chata, oh Deus, tem que ler tua Bíblia, eu estou com a preguiça tão grande. Oh Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Oh Deus, aí, mas sabe o que vai acontecer? No dia mau, no dia da angústia, no dia da tristeza, no dia que não vai ter ninguém por perto, no dia que você vai estar sozinho, você terá a palavra. Glória a Deus. E a palavra nos firma. Glória a Deus. Porque quem tem a palavra nunca estará sozinho. Glória a Deus. Quem tem a palavra nunca será abalado. Aleluia. Quem tem a palavra sempre terá certeza daquilo que vive. Glória a Deus. Amém? Paulo tinha uma certeza tão grande daquilo que pregava, daquilo que ele sabia. Por quê? Porque ele tinha ouvido e visto Jesus. É tanto que ele ficou cego. E no caso ele nem viu, ele não conseguia olhar para Jesus. Porque ele diz que a luz era como o sol ao meio-dia, mais forte do que o sol ao meio-dia. Quem é que consegue olhar para o céu, irmão? Ninguém. Se você pegar um telescópio, acho que é o nome, e você apontar para o sol queima a retina do seu olho e queima todas as lâmpadazinhas que colocam para ver. Não faça isso, você vai ficar cego. Você não consegue olhar para o sol. Jesus, quando apareceu para Paulo, Paulo não conseguia olhar. Não conseguia olhar. E ele identificou que aquilo era tão forte, mais forte que a luz do sol. E ainda ficou cego. Irmãos, era uma luz inexplicável. Amém? E daquele dia em diante, irmãos, não tinha dúvidas em Paulo. O que existia em Paulo no completo era uma certeza. A certeza da salvação. A certeza que Jesus existia. E a certeza, irmãos, de uma conversão inexplicável. Sabe por quê? Porque Paulo estudou. Paulo foi criado, irmãos, com os melhores professores da época. Paulo conhecia Deus assim no último. Ele sabia o que era o certo e sabia o que era o errado. E ele cumpria tudo aquilo. Glória a Deus. Quando ele conheceu Jesus, irmãos, ele só fez trocar de lado. E ele viveu o máximo que ele podia para Cristo. Glória a Deus. Mas nós temos essa ideia de um jovem, quando eu sair da minha casa vai ser limpa. Minha casa eu vou ter um emprego, eu vou deixar tudo limpo, eu vou ter uma TV, eu vou ter tudo, minha casa será de cerâmica, eu vou botar um porcelanato, vai ser limpo. A pessoa sai para morar fora, você entra na casa da pessoa, parece que a pessoa está morando num chiqueiro. Por quê? Porque ela não vivia aquilo que pensava. Irmãos, nós só colocamos em prática aquilo que nós vivemos. Nós não colocamos em prática aquilo que nós não vivemos. Então, para que eu possa ser limpo, depois que sair na casa dos meus pais, eu tenho que ser limpo aonde? Dentro do meu quarto. Deixa eu limpar aqui pelo menos. Então, não está como. Agora eu dar uma varridinha, tirar as roupas, botar ali dentro, arrumo uma cama, agora está mais ou menos limpo. Se eu faço isso agora, irmãos, eu farei lá Fora. na frente. Eu vou viver aquilo. Só que se eu digo que, não, o Evangelho, quando eu entrar, aí entra, não vive. Por quê? Porque lá fora também não vivia. Fala dos outros, o fulano de tal, não vive não. Mas está dentro e também não muda de vida. Não adianta, irmãos. Conversão, sabe o que é conversão? Mudança de vida. E Paulo é o nosso exemplo. Ele vivia matando pessoas. Depois ele matava, ele açoitava, ele judiava. Depois que aceitou Jesus, ele era o judiado.
Ele era o que apanhava. E o final da sua vida foi o que, irmãos? Morte. Paulo morreu degolado. Assim como ele fazia com os outros, ele também fizeram com ele. Só que dessa forma, mas dessa vez ele morreu em nome de Deus. Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ele fez tudo o que tinha para fazer, só que ao contrário. Então ele viveu uma vida, irmãos, extremamente aos pés de Jesus. Glória a Deus. E aí tem Aleluia. até no filme Paulo que as pessoas estão falando, gente, vamos lá, nós matamos o soldado, entra na sala, mata o soldado que está lá dentro, tira Paulo e vamos embora. E eles fazem isso. Quando consegue chegar até Paulo e falam, vamos Paulo, vamos fugir. Aí Paulo olha para eles e fala assim, gente, como foi que vocês entraram aqui dentro? O homem fala, nós matamos o soldado, entramos aqui dentro para te tirar. E ele falou, e como é que vão saber que você é diferente dos outros? Como é que você vai dar exemplo de cristão? Matando as pessoas. Como que nós seremos diferentes, irmãos? Paulo não sai lá de dentro. Você não é cristão. Paulo diz para você não é cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque ser cristão é ser diferente. Porque Paulo sabia que matar pessoas não era viver com Cristo. Glória a Deus. Então ele diz, você não é cristão, saia daqui. Paulo ficou lá dentro e não fugiu. Sabe por quê? Porque quem tirou Paulo lá de dentro não era Deus, era demônios. E Paulo não seguia demônios. Irmão, se chegar demônios perto de você e falar assim, eu te tiro dessa prova, não saia, fica lá dentro, sofrendo. Por quê? Porque demônios, irmãos, ele só tem algo para te oferecer se você adorar ele, se você obedecer ele, se você entregar alguma coisa a ele. E nós temos que entender também que igreja não é para vir para pedir, é para vir para adorar. Glória a Deus. Porque quem tem essa troca de me adora que eu te dou alguma coisa é o Satanás. Jesus, quando estava no deserto, Satanás chegou para ele assim, ó, se tu me adorar, eu vou te dar todos os reinos. E ele disse, sai de perto de mim, eu não quero nada de ti. Sabe por quê? Porque quem tem algo para nos dar em troca é Satanás. Deus nunca nos ofereceu alguma troca. Tudo que Deus nos dá é de graça. Glória a Deus. Tudo que Deus nos oferece, irmãos, não vai nos custar nada. Além da gente viver o Evangelho. O simples Evangelho. Amém? Quem nos oferece alguma coisa em troca de algo é demônios. Então, Paulo estava naquela prisão, só que não foi Deus que tirou ele lá de dentro. Se as portas tivessem abertas, a gente tivesse, assim como o soldado que estava lá na prisão, né? Estava lá os dois, Paulo e Silas, as prisões, irmãos, estremeceram. Paulo saiu dali? Saiu. Por quê? Quem tirou foi Deus. Só que no que o filme fala, que ele estava pertinho já de morrer, Paulo não sai. Por quê, irmãos? Porque não era Deus que tinha tirado. O que Deus tinha preparado para Paulo não era uma vida fugindo. Era uma sentença de morte. Só que aquela morte iria gerar muitas vidas. Amém? A conversão de Paulo, irmãos. Temos que olhar para isso e ver. Paulo fez tudo. E ele deu a sua vida. E o que é que nós estamos fazendo hoje em dia? Como é que está andando a sua vida? Porque muitos irmãos morreram. Deixou-se um legado de sangue muito grande, para que hoje em dia nós olhássemos para o Evangelho e para a palavra e falassemos assim, existe a Bíblia, existe, a gente pode orar, mas estou com a preguiça. Hoje em dia, irmãos, nós abrimos a palavra para falar, gente, nós não podemos viver de qualquer forma, sendo que era nossa obrigação viver o mínimo do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Uma conversão, irmãos, tem que ser, e agora nós iremos viver, e já estamos vivendo uma censura, uma proibição, um dizer não para a palavra. Tem gente que está dizendo que vai acabar com a Bíblia que tem no Brasil, que é estabelecida. E o que é isso, irmão? Demônio tentando nos parar.
Só que a igreja se levanta quando o demônio tenta nos calar. E é nesse Glória tempo que a nós Deus. temos que orar, é nesse Aleluia. tempo que nós temos que pregar, é nesse tempo que nós temos que começar a ler a Bíblia mais firme, é nesse tempo, em tempos de caos, irmão, de guerra, de Glória a confusão, Deus. de tristeza, que a igreja se levanta. Aleluia. Não fica de pé quem é fraco, fica de pé quem é forte. E nós temos que encarar isso como eu preciso sair desse problema. E não é só um ou dois, é o Brasil inteiro. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que nos pegar mais forte com a palavra, em oração, em jejum, para que nós sejamos cristãos mais fortes, irmãos. Amém? Aleluia. Uma conversão vem de mudança. Nós precisamos mudar. Precisamos colocar a palavra em destaque, botar a palavra no nosso dia a dia, amém? Para que as pessoas vejam a diferença. Nós somos as testemunhas, nós somos as pessoas que irão mudar não somente a nossa vida, mas a dos nossos familiares, mas a do nosso vizinho. Existem pessoas, irmãos, que você vai pregar e elas vão escarnecer. Não vão estar nem aí. Mas existem pessoas que têm o coração aberto para ouvir. Glória E a é essa Deus. que nós temos que Aleluia. pregar. Glória a Deus. Amém? Glória. Por quê? Porque nós somos convertidos. Aceitei Jesus e agora quero ter uma mudança de vida. E é isso que Paulo prega. Uma mudança de vida. Não adianta vir pessoas tentar me salvar e para isso ter que matar pessoas. E para isso ter que judiar de pessoas, e para isso ter que humilhar pessoas, e para isso ter que fazer qualquer coisa de mal, para que pessoas se dê mal e nós temos bem, não. Isso não é evangelho. Glória a Deus. É furar uma Glória a fila Deus. para que outros fiquem atrás, para que eu me dê bem, isso não é evangelho. Para que outras pessoas se deem mal, não é o evangelho, irmãos. O evangelho é amor. Sabe o que é isso? A pessoa chegou. Glória a Você quer Deus. passar na minha frente? Passe, ó. Isso é amor. E o que é amor, irmãos? Renunciar à nossa vontade. Muitas das vezes nós estamos apressados e precisamos daquilo. E é nesses momentos que Deus irá nos testar. É nesses momentos. Amém? Pode passar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos dos refrigérios, pela presença do Senhor. João 3, abre sua Bíblia, João 3,19. João capítulo 3, versículo 19. João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a Luz. porque as suas obras eram más. Amém? Então, arrependei-vos, pois, e convertei, para que seja apagados os vossos pecados. Irmãos, entenda uma coisa: existem pessoas que virão para a luz se você pregar, porque muitas vezes elas não sabem, não entendem, acham que as pessoas irão ter preconceito, elas estão passando por problemas, e é nesse momento você prega o evangelho, porque não é um momento de fragilidade, é um momento que a pessoa não sabe para onde ir, e você apresenta uma solução. O evangelho, irmãos, não é uma religião que você faz suas preces. O evangelho é uma solução para quem está desesperado, para quem não sabe o que fazer, para quem não tem um destino, para quem não tem um propósito, para quem está querendo se matar e não, eu vou matar porque minha vida não faz sentido. Jesus dá sentido à nossa vida, irmão. Glória a Deus. Nós temos que pregar, às vezes nós pregamos para uma pessoa que não está nem valor, mas tem outra que está escutando aqui do lado, ó, e essa está dando valor. Sabe por quê? Porque existem pessoas que, assim como está dizendo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas
do que a luz. Existem pessoas aí fora, irmãos, que amam estar nas trevas. Amam viver em pecado. Você pode convencer essa pessoa? Você até pode dizer, falar do Evangelho. Só que ela não vai querer aceitar. Por quê? Porque ela ama pecado. Ela ama viver no errado. Ela ama e está pecando. Só que existem pessoas que não. Estão no erro e no pecado porque as pessoas levam. Estão no erro e no pecado porque a família também vai. Estão no erro e no pecado porque não conhecem e não sabem da verdade. Então é essas que nós temos que identificar. Glória a Deus. Identifiquem quais as que aceitam a verdade. Porque existem pessoas que amam e elas não virão. Por quê? Porque as suas obras são ruins, são más. E não tem nem perigo delas vir. Por quê? Porque elas sabem que se vier, vai ser encoberto tudo aquilo que elas fazem. E elas não querem isso. Por quê? Porque amam fazer aquilo. Nós não podemos estar na igreja e também viver no pecado, porque amam o pecado. Porque senão você vai estar se escondendo de alguma coisa. Só que tem um porém. Nenhum pecado é para sempre. Você pode esconder. Só que Deus não vai deixar com que aquilo fique para sempre. Por quê? Porque há um peso para a igreja. Há um peso para o povo de Deus. E Deus trará a verdade. Porque na casa do Senhor, irmãos, o que prevalece? A mentira? Não. A verdade. A verdade prevalece. E é por isso que nós temos que andar todos os dias na verdade. E também pregar a verdade. Não significa que nós andemos em perfeição, e sim em santidade. Pode passar. Glória a Deus. A conversão tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Vou repetir. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Abra sua Bíblia em Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E tu, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. E tu, quando te converteres, ajude eles a se converterem. Só que o que Jesus está falando aqui é: Simão, Simão, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, o que Jesus está falando aqui? Você nem é convertido. Você não conseguiu sair nem do mundo ainda. Por quê, irmãos? Como é que a gente sabe que Pedro, ele não é convertido? Por um simples fato. Quando Jesus foram pegar Jesus para crucificar, ele pegou a faca e ainda tinha faca nele. E cortou a orelha do homem, do soldado. Por quê? Porque ele achava que com a força dele, ele ia conseguir defender Jesus. E Jesus falou: Pedro, Jesus, me ajuda aqui. Olha, aí Pedro vai lá, Jesus pega a orelha do soldado e cola de novo. E aí Jesus fala assim: Pedro, você acha que se eu não quisesse chamar a metade dos anjos do céu aqui para me defender, não viria? Você acha que você vai me defender? Pedro, irmãos, andava ainda com a sua bainha, que aqui chama bainha, né? A sua faquinha do lado, porque ele tinha medo de alguém chegar. Ele era, irmãos, um pescador, e pescador precisa de quê? De faca para tratar peixe, né? Muito mais rápido, você precisa vender, comer, assar, precisa de uma faca. Uma faca resolve a vida de um pescador.
trata o peixe ali rapidinho, tira as vísceras, bota no fogo, come se precisar, vende, né? E ele também usava para se defender. Até perto da morte de Jesus, ele ainda andava com a bainha, porque tinha medo de alguém chegar perto. E ele queria se defender, porque Pedro era bravo, irmãos. Era chato, era pra frente, queria bater, queria você está entendendo? E Jesus está dizendo, Pedro, quando tu te converteres, Pedro vai lá, irmãos, e depois que Jesus morre, Jesus faz a mesma pergunta, só que diferente. Pedro, tu me amas? E ele diz, claro, então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo, tu me amas? Ele diz, claro que eu te amo. Ele diz, então cuida dos meus cordeiros. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele diz, Jesus, tu sabe que eu te amo. Ele está dizendo, Jesus, tu sabe do meu coração. Tu sabe disso. E ele disse, então, apacenta as minhas ovelhas. E o que Jesus está dizendo? Ajuda os teus irmãos. Por quê, irmãos? Porque Pedro nem era convertido. E ele, quando converteu, não converteu só ele, os outros também converteu. E ele ajudou os outros a também pregarem. E salvou um monte, e também converteu um monte. Amém? Ele ajudava muitos, porque foi a missão que Jesus deixou para Pedro. Glória a Deus. Ele se converteu, irmão. E qual é a diferença de conversão para santidade? A conversão, irmãos, é uma mudança de vida aqui, no nosso meio. Os irmãos estão aqui, os irmãos são convertidos, porque um dia os irmãos aceitaram Jesus, um dia os irmãos se batizaram, amém? Só que a santidade é no oculto. É quando eu arranco o mundo de dentro de mim. Não é o pastor só tem o momento de pregar para você, de como você vai fazer isso. Só que você arranca o mundo dentro de você em santidade, no escuro, no sozinho, em oração, pedindo para Jesus arrancar. Jesus, me ajude a parar de falar palavrão. Aí, às vezes, quando eu falava ainda, no começo, eu ia falando, eita, ai, Jesus, não pode não. Ai, não pode não. Eu ficava assim. É desse jeito que você arranca, proibindo você de não falar, proibindo você de não pensar. Mude seu pensamento. Pensou em alguma coisa? Eu vou pensar nisso. Por quê? Porque eu posso. Eu tenho poder sobre a minha mente. Jesus nos deu esse poder. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Pode passar. A conversão é fundamental na vida do crente ou do cristão. Porque em nós, em vós, convertendo ao Senhor. Segundo as Crônicas 39. Aí isso é um versículo, amém? A gente vai só completar. Segundo as Crônicas 39. Porque em vós convertei ao Senhor. Em vós convertendo ao Senhor. Vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto. E se vós converterdes a Ele. Porque a conversão é fundamental na vida do cristão. Por quê, irmãos? Porque quando a gente converte, não converte só nós. A gente converte, mas também leva para outros. Nós somos, irmãos, uma fonte. Nós somos um canal para algumas pessoas. Não pode ser para muitas. Só que se aqui tiver o quê? 10, 20 pessoas, e você for um canal para uma pessoa, você é um canal. Aqui vira quantos, irmãos? O dobro. Se eu sou um canal, no mínimo, para uma pessoa, para pregar para uma pessoa, e se eu consigo converter ela, nós convertemos para 40 pessoas aqui. Convertendo para uma pessoa.
Então, irmãos, a nossa conversão não é somente para nós, é para os outros também. Nós precisamos ser diferentes para que as outras pessoas... E quem as outras pessoas? É a pessoa lá longe? Não, é os de casa. Porque quem conhece nós, irmãos, mora conosco. Eu não conheço os irmãos, mas os filhos dos irmãos conhecem os irmãos. Eu não conheço os irmãos, mas os seus pais conhecem vocês. Amém? Por quê? Mora junto, mora perto, sabe o caráter, sabe a atitude, sabe como vive. E é por isso que nós temos que nos converter de dentro para fora, para que as pessoas olhem de casa e falem, gente, não prestava para nada, mas mudou. Falar palavrão, mas mudou. Brincar o tempo todo, mas mudou. E é assim que as pessoas verão o nosso caráter, o nosso jeito, a diferença do cristão para o não cristão. Amém? Através, a conversão é preciso, sabe para quê? Através da conversão, a restauração. 2 Crônicas 7, 14. 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar na minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Através da conversão, a restauração. Irmãos, aquilo que não prestava, aquilo que não dava certo, aquilo que você achava que era o fim, Jesus restaura. Assim como um casamento que está muito ruim e Jesus entra nele, você fala assim, gente, como foi que isso aconteceu? Mudou de pensamento, a pessoa mudou de atitude, a pessoa começou a agir diferente, começou a dizer umas palavras que não dizia. Quem é que faz isso, irmãos? Jesus faz isso. Glória a Deus. Quando Jesus entra e quando a gente converte, Jesus começa a fazer na vida do outro, na nossa vida, coisas extraordinárias que nunca ninguém iria fazer. Glória a Deus. Amém? Conversão é abandonar os nossos caminhos. Isaías 55. Sete. Deixe-o ir para o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e que se compadeça dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, deixe-o ir para o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não andamos, ou caminhamos, ou vivemos por nós. Caminhamos e vivemos por pessoas. Por um parente que eu gosto demais. Aí eu não quero ofender. Aí não vou fazer isso não. Porque senão os meus vizinhos, meu pai, minha mãe, alguém vai falar, eu não quero que fale. Ou então, amigos. Meus amigos pensam dessa forma. Eu não vou fazer diferente, porque senão eles não vão me querer mais por perto. Você está entendendo? A pessoa não vive por ela. Ela vive por o que as pessoas dizem e por o que as pessoas pensam. Só que o que Isaías está falando pare de viver por pensamento de pessoas. Pare de viver por caminhos que pessoas acham que você deve viver. Você tem que viver o melhor da sua vida. Irmãos, o que tem de pessoas frustradas nesse mundo, sabe por quê? Porque vivem o que as pessoas acham e não o que é o melhor para elas. Amém? Quando a conversão vem sobre nós, a presença do Senhor. O mais importante, irmãos. Quando não há a presença de Deus, você pode jogar no lixo. É um cristão meia boca. Em nós precisa existir a presença de Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 3:19. Deu aula. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, para que venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Irmãos, não basta só apagar pecado. Sabe por quê? Porque apagar pecado vem de Jesus? Vem. Só que se nós aceitamos Jesus apaga o nosso pecado, nós voltamos para o mundo de novo, adiantou de quê? De nada, porque nós vamos voltar a pecar. E 1000 pecados e um pecado para Deus é a mesma coisa. Amém? Nós precisamos aceitar Jesus e andar com a glória dele, com a presença dele. A prefeita ontem falou, falei com Davi Sassi lá atrás, ele tem uma coisa boa, uma presença boa, uma energia boa. Sabe o que é isso, irmãos? Presença de Deus. Onde você chega, parece que você brilha, você tem luz. Gente, você parece que é aquele que você carrega na mão. Não, lampião. Aonde você chega, não tem escuridão, você não sabe quem é direito, mas você vê a luz. Você não conhece a pessoa, mas a pessoa tem o lampião. E aonde ela chega existe luz. Não sei quem é, não sei de onde vem, mas vi nela uma presença diferente. O que é isso, irmãos? A presença de Deus. Necessitamos disso. Glória a Deus. Nós necessitamos da presença de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. A conversão produz vida. Ezequiel 18. Vai acabar. É o último. Ezequiel 18. É 18, né? Ezequiel 18, 32. Diz assim: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Deus, irmãos, Ele não quer que a gente, se salvou, agora pode morrer porque eu estou alegre. Não. Deus quer que a gente aceite Jesus e viva o nosso melhor nessa terra. Ele quer que a gente se converta, que a gente viva em santidade, que a gente viva nessa terra o melhor que nós temos para viver na presença dele. E é por isso que nós temos que aceitar, converter a nossa vida e viver em santidade. Por quê? Porque nós vamos viver o nosso melhor. E as pessoas irão ver que o que nós estamos vivendo é sobrenatural. E o que há em nós é a glória de Deus. E que existe uma presença. E que existe algo diferente. Nós precisamos, irmãos, tentar no mínimo viver o que Paulo vivia. Viver a presença todo dia, viver, se converter, andar no caminho certo, correto, fugir do pecado, ter ódio de pecar, ter ódio do pecado, ter raiva quando peca, ter raiva quando tudo acontece para você pecar. Você fala assim: eu vou viver em santidade em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar menos que isso. Temos que viver o Evangelho no mínimo. Amém? Diga não ao pecado, diga não à consciência da carne, às nossas vontades, nosso desejo, diga não, porque o que vem para nós é muito maior e muito melhor. Amém?